Olá, Casa Mais! Seja bem-vinda à nossa casinha. Essa casinha é um projeto meu, uma casa de aluguel por temporada e que eu quis respeitar as características do projeto original. Ela foi a segunda casa a ser construída nesse condomínio Outeiro das Brisas. Todo mundo mexeu no projeto original. Eu não mexi, seja porque eu gosto desse projeto, seja porque também eu não tinha dinheiro quando eu fiz a reforma. E aí eu chamei, foi um projeto colaborativo com os meus seguidores do Instagram, no qual eu mostrava as opções de fachada, de cor. Então eu mostrei uma opção laranja, amarela, rosa. Os meus seguidores votaram nessa azul e eu respeitei. E hoje a casinha está pronta e aberta e eu vou mostrar todo o processo para vocês. Só para vocês entenderem, a gente está em cima de uma falésia. Eu sempre sonhei com essa casa. A minha casa, que todo mundo vê no Instagram, etc., a Casa Cipó, ela fica na praia, é uma casa grande, um jardim, é outro conceito. É uma casa nova que eu construí do zero. Essa aqui eu respeitei uma casa já existente e só dei leves tapas e coloquei a minha identidade, porque todo mundo sabe que eu sou designer de interiores, tenho um escritório de arquitetura de interiores, então eu só fiz esse tapa, essa maquiagem, porque ela estava precisando. Oi, gente, a gente está aqui no mais novo desafio do Estúdio Berent, que é reformar essa casinha de forma totalmente interativa. E para vocês entenderem a localização, o Outeiro das Brisas é um condomínio muito grande. Quando as pessoas, é Outeiro, vou alugar uma casa aqui, vou alugar uma casa lá. Não, é uma cidade, é o tamanho de Trancoso. Então a gente tem a falésia, tem a vila, tem o quadrado. E essa casinha, a localização dela é a mais perfeita impossível. Ela está na frente da igreja, as crianças aqui ficam soltas. E lá a gente tem o mar e a gente tem uma descida para a praia, que é uma vista incrível. Deixa eu mostrar o paisagismo. O que eu fiz aqui? Iluminei os coqueiros para que a iluminação à noite lamba, essa haste dele fica muito bonito. E quando eu estou lá dentro tem essa profundidade de jardim. E aqui, como aqui tem um banheiro, eu coloquei essa charuto, que é linda essa planta, para aumentar aqui e me dar uma certa privacidade. Aqui atrás eu tenho todo o meu sistema de gás, etc. Que eu coloquei o gás para fora da casa, né, gente? E aí eu vim com essa camada de alpínia. Essas cadeiras são dinamarquesas, são lindas. E eu adoro sentar aqui, como a gente está na frente do campo de futebol, à tarde fica as pessoas passando aqui, é uma delícia. Eu coloco um tacho com um vinhozinho branco, sento e fico esperando as crianças daqui, ó. Meu fim de tarde é sempre aqui. Eu adoro. A casinha, eu comprei ela estava muito antiga, sem nenhuma reforma, com outras cores, jardim. Aqui tinha os ar-condicionados aparentes. Então a ideia foi respeitar o projeto original, porque essa casa é uma das mais antigas aqui da região, e dar um tapa, mas colocando tudo de bom. A gente trocou elétrica, a gente refez hidráulica, paisagismo não existia. Então aqui eu coloquei essas samambaias da Jamaica que vão muito bem na sombra, elas estão muito bonitas. É uma planta que a gente usa muito porque faz uma forração. O que é uma forração? Quando você tem a grama, tem os arbustos e as árvores, a forração é o que dá o acabamento entre grama e o primeiro nível de arbusto. Aqui a gente queria colocar uma trepadeira para fazer um muro verde. Então eu coloquei essas telas de galinheiro, porque eu não tinha dinheiro para fazer um jardim vertical com irrigação, etc. Então a solução foi fazer tela de galinheiro, pegar essa planta que é 7 léguas e ir grudando à medida que ela vai crescendo. No projeto eu não quis mudar muita coisa, não só porque eu queria manter o projeto original da casa, como eu também não tinha dinheiro. Então, assim, a gente fez a reforma com o mínimo possível, chamamos vários parceiros, que foi essencial para que a casa tenha esse charme com o investimento que eu fiz. Então eu quis ter esse refúgio, que hoje em dia é o meu refúgio favorito, eu sempre estou aqui e eu sou suspeita porque eu não quero sair.
E aqui qual foi a solução? Como tem um só quarto, eu vou mostrar, a gente teve esse sofá-cama da Unique, que é super confortável. Eles mandaram, eu adoro esse tecido. Então as crianças quando vêm, elas dormem aqui. A gente monta um mosquiteiro e elas dormem aqui e se sentem acampadas, tem a TV, enfim, elas gostam muito. E aqui no lavabo tinha chuveiro e eu não gostava dessa sensação do chuveiro elétrico no meio da sala. Eu não achava elegante, porque eu gosto do lavabo com uma tábua, uma prancha maior possível para você botar um vaso de flor, uma luminária, você tem espaço para uma toalhinha, um cheirinho. Então aqui eu ampliei, aqui era a divisória do chuveiro, aí aqui era um chuveiro, tá vendo? Eu ainda mantive o ponto. Aí eu botei o vaso aqui, e aqui que tinha um vaso e uma piazinha muito pequena, eu troquei por pranchas grandes, ó, de 5 de espessura, que eu acho que fica super elegante. A de baixo não precisa ser, então sempre em banheiro você pode deixar essa prancha aqui mais larga, e aí você faz a de baixo um pouquinho menos profunda, como se fosse a caída, e você não necessariamente precisa colocar a mesma espessura de madeira, você já economiza. Aí aqui, ó, usei muito artistas da região. Esse aqui é o Genilson, da Cipó da Mata. Olha que obra de arte. Eu pintei o banheiro com xadrez, com um artista local, Naru. E peguei essas gravuras de um livro meu e chamei a Renata Sader, do estúdio Renata Sader, para fazer o Passepartout com essa textura. Ficou tão bonito. E aqui não é bambu, tá, gente? Isso aqui foi uma mudaria do Fernando, eu vou marcar aqui, que imitou bambu, mas é madeira, ó. Madeira com certo betume para dar esse ar de envelhecido. Então o lavabo, ó, xadrez com marrom, amarelo e marrom, eu gosto muito dessa combinação. Ali tem a vista, né, para os Palmeiras, para a Falésia, entra um ventinho super gostoso. Eu coloquei tela por causa dos mosquitos. E muito importante o lavabo. Como o lavabo é uma coisa, um banheiro que é aconchegante, e às vezes ele tá no pé direito da casa e o pé direito, se for muito alto, fica muito não aconchegante. É bom você diminuir a altura do lavabo com esse forro todo tramassado, né? Trançado, desculpa. Olha, tem esse forro aqui que fica lindo e traz um ambiente. Essa luz amarelada nesse teto amarronzado dá todo um charme, ó. Essa torneira aqui também foi super barata na Leroy Merlin. Eu sempre, quando eu tô com restrição de orçamento, eu uso ela, porque ela é de, né, parece latão, cobre. Aqui também de um artista local, é do Heitor, feito com casquinha de coco. Né, que, se por acaso tiver alguém dormindo, ela consegue colocar a escova de dente aqui. Outra peça linda que eu comprei depois que eu amortizei a reforma, eu comprei, me dei de presente um Kennedy Bahia, que é um artista que eu sou muito fã. Eu tenho na minha outra casa, Cipó, uma dos anos 60. E essa aqui é um Kennedy em tons pastéis azuis, que combina com a nossa casinha, que é a cor azul, que vocês escolheram, né? Então, quando eu vi esse Kennedy Bahia, eu falei, nossa, mais perfeito impossível. E as cores já estão, enfim, eu achei que casaria muito bem, eu sou apaixonada por esse Kennedy Bahia. Aqui eu vou acender, também é de uma artista que eu tenho muita admiração, que é a Silvina. A Silvina é uma ceramista argentina, que ela fez essa Iemanjá, que é muito, quem vem aqui em Trancoso, conhece o quadrado, todas as posadas, todo mundo geralmente tem uma Iemanjá da Silvina. Então virou um clássico, sabe aquela, toda casa tem que ter uma Iemanjá da Silvina? Lá na minha outra casa, eu até fiz um ritual para abrir a minha Iemanjá. Quando a casa estava pronta, eu abri aquela Iemanjá que eu tinha comprado junto com o terreno, eu nem sabia se ia dar certo ou não. E eu fiquei emocionada, porque eu sempre fiquei nos hotéis e tinha Iemanjá e falava, vou ter uma Iemanjá para mim. E dia 2 de fevereiro a gente sempre faz a festa de Odoiá. Essa aqui eu acho muito linda. Então eu mantive a cozinha original, porque qual era uma das opções? Quando eu vi que eu ia reformar, aí foi uma questão de analisar orçamento e conceito. Eu pensei, nossa, eu vou quebrar essa parede aqui
E eu ia embutir a cozinha, essa parte de geladeira, etc, maior, que tá um pouquinho atravancando ali, mas não tá, ainda dá para passar. Eu ia colocar a cozinha aqui no lavabo. E ia criar um outro lavabo lá fora. Só que depois, por orçamento mesmo, eu tava sem dinheiro para gastar, eu mantive, só mexi o lavabo, que era um banheiro com chuveiro elétrico, eu tirei o chuveiro elétrico, que eu não gosto muito de chuveiro elétrico, ainda mais para os hóspedes, isso faz toda a diferença. E deixei a cozinha como estava, só coloquei esse armário para dar apoio. Aqui foi com a Mili Marcenaria, a gente fez esses 2 porta-temperos, esse gaveteiro super bom, que tem rodinha, então eu posso mexer como eu quiser. Troquei tudo, geladeira, etc. Aqui, ó, eu sou neurótica de arrumação, né, gente? Quem me acompanha sabe. Então, quem aluga, a gente tem, tá tudo montado, frigideiras, jogos de panela. Você não precisa trazer nada. E se ela quiser, se o hóspede quiser, a gente também tem a opção de contratar alguém para fazer café da manhã e almoço, enfim, tudo que o hóspede quiser, a gente providencia. Então, aqui, esse armário, vocês também, eu sempre falo dele, do Messias, que é o antiquário lá em Trancoso. O Messias me deu de presente esse armário, que é para usar aqui. E eu deixei tudo arrumadinho, porque eu acho que quando você tem louças expostas, você tem que tomar desse partido, que é uma coisa funcional, você precisa ter acesso. Quando é aberto é mais fácil ainda. Só que aí você tem que organizar decorativamente, porque ele entra como uma textura. Se for bagunçado, vai ser uma textura, vai ser um ruído no seu projeto. E para o projeto ficar limpo, tem que estar tudo muito arrumado. Aqui é um quadro, ó, de uma artista local também, uma Francesa Sophie, que pintou Caraíva. Ela faz essas aquarelas. Ela tem uma loja em Caraíva muito linda. Que também é uma loja de Arraial da Ajuda, que é a Laíse. É maravilhosa, tem muita coisinha bonitinha, ó. Eu gosto de servir em pequenas porções o café da manhã, eu acho que fica charmoso. Então eu tenho 4 dessas de várias cores que você pode combinar, pode usar igual. Tá vendo? Ó, pequenas porções. Fica tudo muito charmosinho, um casalzinho. Aí se tiver a funcionária, ela monta o café. É uma experiência. Aqui já estava na casa, eu nem gostei muito desse armário, mas também pensando nessa história de não ficar jogando fora as coisas, aproveitar ao máximo, eu aproveitei também. Casa de aluguel. Qual é o conceito quando você faz uma casa por aluguel de temporada? A ideia é que o hóspede não se sinta nem num hotel, então ela tem que ser um pouquinho, tem um quê a mais de conforto, de estética, listas, etc. Você traz um pouquinho de aconchego da casa, não é aquela coisa muito limpa de hotel. Mas você também não pode ter objetos pessoais, restos de louça. Então, essa limpeza na roupa de cama e na mesa posta, ó, tudo aqui branco, funcional, tem leiteira, gente, que eu sempre brinco aqui no café da manhã, quando você monta a mesa, você não bota embalagem, sabe? Você sempre muda. Só de você fizer isso, já muda toda a sua mesa. Então, os copos, pratos, boleira. Ai, vou mostrar aqui da Fina Flor, olha só. Casa Mais vai mostrando. Olha o que a Fina Flor fez pra mim. Bordado no linho, maravilhoso. E aí, assim, eu compro tudo meio que combinando. Tá? Faltou passar, tá, gente? Casa Mais a gente vai abrindo. Mas tá vendo que esses 3 se combinam entre si? Então, se eu tiver uma mesa de 6, eu posso usar 2, 2, 2. Eu tenho 4 desses. Então, não enjoa, mas são variações do mesmo tema. Isso é bom quando a pessoa me pergunta... que muitos me perguntam, como eu monto um acervo? Fala, escolhe coisas que se combinem. Tudo bem que combinar também, depois a gente conversa isso no meu curso de decoração, porque combinar é um exercício. Mas se você tiver coisas do mesmo tema, fica mais fácil. Aí aqui é muito bonitinho, gente. Aqui, o que eu fiz? Como às vezes uma pessoa pode dormir aqui, para não ficar roupa jogada, né? Como a louca da arrumação, e para dar um conforto, eu fiz uma cômoda, mas não com cara de cômoda, com cara de aparador. Eu desenhei e o Abrão fez, olha que capricho do marceneiro Abrão, com esses puxadores em couro. Esse móvel acabou de chegar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora, que eu estava esperando. Então a pessoa monta aqui a sua casinha, à noite dorme aqui, mas de dia é uma casinha, não é assim, se alguém quiser entrar, você pode receber, não fica aquela coisa de quarto. Aqui as figas, né, que eu sempre tenho, em todas as minhas casas eu boto as figas. Essa caixa eu comprei na Acervo Nosso,
lá em São Paulo, também tem um programa no YouTube, vai lá que tem um Casa Mais na Cervo Novo com a Marcela. Esse balangandã também. Vocês sabem as histórias do balangandã? Balangandã, as escravas não podiam ter as mesmas joias das senhoras. Então elas pegavam as moedas, etc., e fundiam e faziam as suas joias, as joias das escravas. E aí elas andavam aqui, ó, pendurado, como se fosse uma espécie de status, né? Com as joias delas. E para o senhor também era um status ter uma escrava com bastante balangandã. Então, e isso é muita produção. Eu sempre falo produzir, ó, aqui eu tenho um livro do Abadias Nascimento, que eu comprei no MASP. Esse aqui eu comprei eu compro muito em sebo, livros sobre Bahia, Caribé. Isso tudo dá uma... Quando você for produzir uma casa, é muito interessante. Essa riqueza do detalhe, do detalhe, do detalhe. Para você completar, não faz sentido eu botar aqui um livro das Olimpíadas Americanas. Então, aqui, esse móvel eu achei na Casa Rústica, em Porto Seguro. E é aquela coisa de olho, né, gente? É musculação, é muito olho. Eu tenho contato com os antiquários, eles me mandam, a gente se fala quase diariamente, foto de tudo. Quando eles mandam uma foto de um galpão, assim, lotado, quando você já está com o olho treinado, você abre, eu falei, eu quero esse aparador. Eu nem perguntei a medida, depois, obviamente, antes de trazer para cá, que o frete é complicado, eu me certifiquei da medida. Mas quando eu falei, pá, é para cá, caiu como uma luva esse aparador. Aqui, eu comprei em Paraty, num antiquário que se chama Do Luxo ao Lixo. Eu fiquei simplesmente apaixonada por essas maçãs. Eu vi numa casa em Paraty que eu aluguei do Antônio Pinto, isso também é o maior design interior que eu acho da história. E eu consegui achar essas frutas muito lindas, de madeira macia, só dá até para fazer ginástica, gente. E aqui, ó, os chapéus, que eu acho uma simplicidade, mas que dá uma bossa. A cortininha a gente leva para cá, vamos ver. Isso aqui também foi a Fina Flor Maison. Por quê? Lembrando, às vezes alguém dorme aqui. A casa é toda de espelho, então eu tive o cuidado de botar blackout em tudo, rolou, tá bem grudadinho. E essas cortinas lindas que a Fina Flor também fez para mim. E eu sou completamente apaixonada pelo trabalho da Nuxa. É de uma elegância. Esse ateliê é lá no Leblon. Olha só essa borda, com essas cores que a gente escolheu. E outra coisa da Fina Flor, que foi uma parceria com o meu estúdio, o Estúdio Bennett. Não sei se vocês viram, mas eu fiz esses abajures que eu garimpo no sertão da Bahia e eu escolho a madeira do tom. A gente faz manualmente no torno, porque as bocas são irregulares. Então, é um trabalho manual. E eu desenhei essas casinhas e a Nuxa mandou bordar no mesmo tom da cortina, no mostarda. Olha que delicadeza, gente. Isso aqui é do Estúdio Bennett, com Fina Flor. Aqui também tem outro trabalho de uma artista que eu adoro, a Rafaela Jordão, que ela faz essa tecelagem. Ela até me deu esse trabalho para cipó, mas pela paleta de cor, eu falei, gente, é a casinha. E aqui também, lá de Minas Gerais, no ateliê da Liana, eu vou marcar aqui. E essas plaquinhas que eu acho que dá toda que a casinha é bem divertida, né? Então, essa aqui eu achei também na Casa Rústica. Livros da Bahia, ó, Orixás, olha só. Pierre Verger, o livro dos Orixás, Living Bahia, da Tachen. Aí você vai trazendo o hóspede para um clima, né? Eu quis muito esse jardim, muita gente mudou e aproveitou e colocou muitos quartos. Eu gosto de jardim, vocês já sabem, eu gosto de flor. Aqui tinha um coqueiro que estava morto e uma avenca que eu doei para outra pessoa. Coloquei ela lá no fundo para dar privacidade para o vizinho. Esse aqui eu mantive, porque eu tenho vizinho também, mas aqui eu botei bastão do imperador. Fiz essa meia lua de bastão do imperador, com o acabamento no guaimbé. E ali no fundo eu deixei o íris que já tinha, que é essa mais baixa, que dá uma flor linda, e coloquei a charuto também para dar uma finalização. Aqui já tinha, a gente nem pintou o muro, tem um varal.
tem um chuveirão, é uma casinha para você ter uma experiência. Juro, é assim, aluga um mês que você vai mudar a sua vida. Aqui, o que acontece? Era uma porta aqui, que era uma lavanderia muito estreita, porque você imagina, se é 2 por 1 metro, mais o tanque, mais a máquina, estava muito ruim aqui. Uma porta aqui. Aí eu falei, gente, em vez de fazer a pessoa entrar para cá, eu vou dar o acabamento do jardim aqui. Tudo bem, tem essa mangueira, porque de fato, como eu falei, eu sou a louca do jardim, esse jardim é impecável. Mas eu fechei e abri para cá. E aqui eu criei uma lavanderia, porque como eu disse, a ideia é que o hóspede tenha uma experiência baiana, então que fique 1 mês, 2 meses. Então ele tem que ser independente. Então aqui eu coloquei um armário aqui longo. Se tiver bagunça, perdoa, gente. Aqui o negócio de limpeza, tem até academia, né? Tem algum material de ginástica, tem uma barra ali, ó. Dá pra ver a barra, gente? Pessoa louca. A barra, aqui tá bagunçado, vou mostrar. E aí, desse lado, eu fiz uma lavanderia. Aí aqui tem a máquina de lavar, o hóspede abre, tem tudo à mão, bota no varal. Se estiver chovendo, eu tenho esse varal de pé. E ele fica aqui, gente. Isso aqui é um... Agora vamos conhecer. Ah, deixa eu mostrar aqui também da Fina Flor. As cadeiras do Abrão. Olha que trabalho a gente fez com a Fina Flor, os coqueirinhos bordados. Num linho, gente, é uma preciosidade. E eu esqueci de mostrar também as espreguiçadeiras que a Fina Flor... Aí já foi a Miralva que fez os colchões. Miralva é uma artista aqui da região também, ela é muito boa. Ela faz mosquiteiro, colchas, estofados. Então todos os sofás, geralmente eu faço com a Abrão e mando para a Miralva fazer o acolchoado. E aí a Fina Flor arrematou com esses travesseiros. É muito chique mesmo, gente. Assim, muito chique para ficar no externo, mas por que não? Olha que lindo esse peixe pontado no sisal. E o estofado coral, porque eu gosto muito dessa paleta verde e vermelho. Aqui eu mantive o chão original, que era esse cimento que já estava gasto, que eu sempre falo, cimento queimado é o amor e ódio. Eu a amo, então eu deixo mesmo queimado, eu gostei desse amarelo. E eu só complementei com as pastilhas novas. Aqui ele estava muito detonado e eu queria fazer esse caminho de Alice, Mágico de Oz, né? Essa cerâmica, todo mundo me pergunta, eu compro aqui na Bahia. Tem em São Paulo também, hoje em dia tem tudo. Mas aqui eu compro no Ita Luísa. E eu acho muito bonitinho. E mudou muito a casa, eu vou mostrar, só eu ter feito isso aqui, ó. Aqui, os ar-condicionados ficavam aqui, o dreno sujo, botava aqui. Eu embuti tudo isso na parede, dá até para ver um pouquinho. Cano de cobre, eu fiz toda uma instalação nova para que o dreno já fique aqui no jardim, não veja ninguém, porque antigamente ficava aquele tubo e ele vai ficando sujo. Fora que você perdia esse enquadramento, né? Talvez por eu ter sido cenógrafa de festa, design, eu penso muito nos enquadramentos. Então, esse enquadramento aqui de ir e vir me dá uma felicidade, tanto de dia quanto de noite, quando acendo a luz. Esse tapete aqui é uma parceria minha com a Nelson dos Tapetes, que é uma fábrica linda lá em Itaipava, no Rio de Janeiro. E esse tapete se chama Fernanda, porque eu desenhei, né? Ele é super simples, com essa cor. E vocês podem procurar a Letícia, que é uma graça. O Nelson tem 6 filhas, uma mais linda do que a outra. Todas trabalham com ele, é uma história de família linda. Possivelmente já vai ter um programa só com eles. E aqui também esse composê eu fiz junto com a Nusha, da Fina Flor, que ela fez, ó. Olha que graça. Eu queria um pouquinho de estampa, mas não tanto. Então a gente fez ficou muito bonito. E esse sofá-cama é maravilhoso, que é da Unique também, parceria comigo. Aqui, novamente, ó, essa coisa da brasilidade. Eu peguei um livro do Brasil, porque aqui vem muito estrangeiro, né? Interiores, Cachaça, Trancoso. Esse livro é super famoso, sobre as casas de Trancoso. Já inspira, é gostoso você sentar aqui numa rede e ficar vendo essas casas, porque aqui é muito bonito, gente. Quem não conhece a região,
venha, porque assim, não tem lugar no mundo igual o sul da Bahia. Estamos no quarto. Esse armário já tinha treliçado, é ótimo para respirar, para ventilar as roupas de cama. Quando a gente aluga, o hóspede já tem tudo, já tem todo enxoval. Deixa eu ver se tá arrumadinho. Tá arrumadinho, mas não tá do jeito que eu deixo. A gente deixa um guarda-chuva, porque às vezes tem trombadas de chuva, que duram pouco e são uma delícia. Toalhas de praia, tudo aqui ele encontra. Aqui também, o acervo. A gente fez isso com a Fina Flor. Olha que bárbaro, gente. A Nuxa fez. Muita gente me pergunta como eu decoro uma casa. Realmente, como a cama é king são 2x2. Então a gente faz um travesseirão grande atrás, que é 90 por 70, ou seja, 90 mais 90, 1,80, cobre quase toda a cama. E aí depois você brinca com o que você quiser na frente. Então a gente fez esse composê, a gente fez esse cobre-leto, que não é uma colcha, a gente já tem a colcha de piquê aqui, da Budemeyer, e tudo isso aqui em linho foi feito com a Nuxa. Outra coisa que eu fiz também, ó, o Estúdio Berent aqui nos abajures. Eu peguei esse linho, né, entreposto, que eles fazem uns saldões assim, aí às vezes eu pego uns recortes e eu faço umas cúpulas para deixar os abajures. Aqui é do Abraão de novo. E aqui eu pedi para a Renata Sader desenhar uma aquarela e o Passepartout pra gente fazer esse jogo de em pé e deitado. E a Renata, ela é muito talentosa, gente. Ela, eu achar que eu mandei uma outra referência, ela me faz melhor do que a referência, é realmente um talento. O que eu deixo muito aqui, desumidificador, em toda a minha casa tem. Até em São Paulo tem, aqui na Bahia tem que ter mais ainda, porque aí segura a umidade, senão você deixa a casa aqui fechada, 3 dias já tá úmido, então a gente deixa sempre o desumidificador. Aqui é o banheiro, a gente coloca secador, papel higiênico, tudo aqui, né? Já o sabonete líquido, uma florzinha. Aqui eu fechei com uma tela e coloquei um chuveiro e uma bomba de pressão maravilhosa e silenciosa. Isso aqui é porque a gente tá, né? A gente tem fossa, então eu coloco em todas as casas que eu faço projeto, eu faço isso aqui. E de resto tudo foi mantido, olha que gracinha. Mosquiteiro também. As pessoas me perguntam, Fê, qual deve ser o tamanho do mosquiteiro? Eu gosto de mosquiteiro que abarca a mesa lateral. Só que aqui não dava, gente, senão ia ficar muito apertado. Aqui eu não consegui que ele fosse até a mesa lateral e aí você tem que... Não tem regra, você tem que analisar com o espaço que você tem. Aqui eu não pude, a cama é gigante. Se eu colocasse o mosquiteiro, imagina, 2 metros tem a cama. Para pegar a coisa lateral teria que ser uma estrutura de 3 metros, 3,20 metros, e atrapalhar toda a abertura de porta, o caminhar na suíte. Novamente, olha a cortina da Fina Flor. Olha esse linho, gente. Vocês podiam ter que tocar. Ele, sabe que parece um papel? Ele grosso. Olha esse fiozinho azul. E o melhor tá aqui, que aí não foi ninguém... Ah, não, a Redes for You, também sempre me mandando umas redes lindas. E aqui vem o mar, ó, aqui a gente tá no meio da falésia. Olha o mar ali. E aqui a igrejinha, a lua se põe exatamente aqui. E é uma delícia, gente, não tem o que fazer. Essa foi a minha casinha, vocês estavam pedindo muito. É nossa casinha, uma casa que é o meu refúgio, mas que eu também alugo por temporada. E eu faço questão que a pessoa tenha essa experiência baiana que eu tenho, porque é muito bom e muda a vida. A gente fica mais tranquilo, dá mais leveza à sua vida na cidade onde você mora.